Todos encontraram? 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Isso, está aí o texto. Se você não encontrou, nós temos o texto projetado na tela. 2 Pedro 2, dos versos 1 ao verso 3. Amém? Amém. Diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram, mas há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Amém? Amém. Você sabe que nesta manhã, passa para nós, eu quero trazer a nós uma breve reflexão bíblica, subordinada ao seguinte tema: falsos profetas brasileiros. E por que nós estamos propondo essa temática esta manhã? Porque eu não sei se você percebeu, eu não sei se você já se deu de conta, mas existem muitos pretensos eruditos com a Bíblia na mão, existem muitos professos ou pretensos pastores com a Bíblia na mão, existem muitos auto-intitulados apóstolos ou bispos com a Bíblia debaixo do braço, tentando levar o povo a crer em um suposto evangelho que na verdade de evangelho não tem nada. Você liga a televisão, você acessa as redes sociais e lá você vai ter uma porção de pregadores, uma porção de pastores, muita gente levando uma suposta palavra de Deus, mas que na sua essência dessa mensagem que eles levam, verdadeiramente não há nada de palavra de Deus. Nós estamos vivendo em um momento da história onde as verdades fundamentais da Bíblia, a palavra de Deus genuína, estão sendo colocadas de lado e está se tentando levar ao povo muita filosofia, muitas ideologias e muita coisa que foge aos princípios elementares e fundamentais da palavra de Deus. E aqui no Brasil nós temos uma porção desses falsos profetas, mas não se engane, não pense que quando abordarmos aqui um a um hoje, e eu trouxe aqui 4 em especial, não pense que eu vou estar trazendo a vocês, quem sabe aqui alguns falsos profetas muito conhecidos. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do bispo Edir Macedo. Mas você sabe que aquilo que ele defende como supostamente bíblico, à luz da Bíblia, não se sustenta nem 5 minutos para alguém que conhece de fato a palavra de Deus. Eu não vou estar também falando aqui do missionário R.R. Soares, que você bem conhece, não é? Da Igreja Internacional da Graça de Deus, que tem um programa muito famoso na televisão chamado Show da Fé. Segundo ele iria ser médico na sua juventude, mas ouvindo um chamado de Deus, largou o estudo da medicina e se dedicou a fazer cura a partir das orações e da sua fé e assim por diante. Então ele monta com alguns amigos a Igreja Internacional da Graça de Deus. Mas sobre ele, também não vou estar falando aqui daquele que o chapéu, o apóstolo Valdemiro Santiago, aquele da igreja, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, e lá o dogma fundamental da sua igreja também são curas, e aí por isso que você tem lá o slogan da igreja como sendo a mão de Deus está aqui. Mas também não vou falar de Silas Malafaia, entre outros, não é sobre eles que eu estou dizendo, porque todos esses que eu acabei de mencionar, você pega a Bíblia e abre diante das suas teses, as teses deles, na sua grande maioria, não se sustentam.
Agora existe uma outra turma aí, que é o que me parece é mais profunda na retórica. São mais preparados intelectualmente, não à luz da Bíblia, mas sim na filosofia e em outras ideologias. Eles são mais perspicazes, e eu quero dizer a vocês que aquilo que esses falsos profetas, que irei mencionar a partir de agora, estão dizendo, essas ideias errôneas, tortas, supostamente baseadas na Bíblia, estão se infiltrando inclusive no meio do nosso povo, os adventistas do sétimo dia. Então, passa para nós, eu quero falar com você hoje sobre 4 falsos profetas brasileiros, e o primeiro deles é este, Ed René Kivitz. Ed René Kivitz, ele é o pastor sênior, o pastor primaz da Igreja Batista da Água Branca, lá em São Paulo. Entre as muitas heresias que ele traz como supostamente sendo algo bíblico, algo de Deus, ele defende, por exemplo, a teologia da libertação. E o que é a teologia da libertação? A teologia da libertação é uma maneira de interpretar o Evangelho, dizendo, na verdade, é um modo de pensamento a partir da leitura do Evangelho, que diz que Deus ele tem preferência pelos pobres da humanidade. Isso, em linhas gerais, é o que defende a teologia da libertação. A teologia da libertação, ela diz, olha, Jesus, ele veio à Terra, ele se manifestou entre os homens, mas a sua mensagem, o seu ministério, a sua proposta de ação estava intimamente ligada e quase que na sua totalidade voltada para os pobres da humanidade. Parece bonito, sim ou não? Parece interessante aderir a essa ideia e entender que Jesus veio, de fato, quase que preferencialmente para atender aos pobres da humanidade. Mas você sabe que à luz da Bíblia isso não se sustenta, sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse assim, vinde a mim, os pobres que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Todos. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar o fardo. Você sabe que é muito interessante que algumas pessoas estão tentando fatiar a sociedade em nichos, em segmentos, e estão tentando dizer, a partir da teologia da libertação, que Jesus, que Deus, ao olhar esses nichos da sociedade e esses segmentos da sociedade, Jesus ele vai ao encontro de alguns em detrimento de outros. Mas na Bíblia nós não temos a defesa dessa tese. Na verdade, o Ed René Kivitz também defende a atualização da Bíblia. A atualização da Bíblia. Ele diz que, na verdade, a Bíblia ela deve se submeter às demandas da sociedade atual para que, de fato, ela possa ser considerada relevante. De maneira que, nesse afã, nessa ideia, nessa suposta doutrina de atualização da Bíblia, ele diz que muitos dos conceitos que a Bíblia apresenta, eles já estão fora de moda. Porque supostamente, ao a Bíblia ser escrita, muita coisa estava relacionada unicamente àquele tempo, de maneira que você não pode levar tudo ao pé da letra. Então você deve ler a Escritura, não é? E extrair dela aquilo que de fato seria a palavra de Deus. Porque segundo essa ideia que se deve atualizar, muita coisa que está aqui não seria a palavra de Deus, e sim apenas um relato histórico. Então ele diz, você deve fazer uma releitura das Escrituras e propor à sociedade unicamente aquilo que é relevante para a sociedade hoje. Porque tem coisas que havia na sociedade antiga que hoje não está mais vigente, e aí nós precisamos então passar por essa releitura da Bíblia. Nada mais longe da verdade, sim ou não? Ele também propõe a teologia, ele também é um adepto da teologia da missão integral. O que é a teologia da missão integral? A teologia da missão integral é aquela que diz que a pregação do Evangelho nada mais é do que fazer obras sociais. O que seria isso?
A teologia da missão integral, ela defende, ela diz que, olha, a pregação genuína, a pregação verdadeira, a única pregação do Evangelho que se pode fazer realmente, é aquela que diz respeito a você dar sopão ao pobre, você dar uma cesta básica àquele que não tem, você conseguir roupas para aquele que não tem roupa, e isso, de fato, é uma parte da pregação do Evangelho. Mas a teologia da missão integral, ela defende que isso é a única ou a principal maneira de levar o Evangelho às pessoas, fazendo obras sociais, obras de caridade. E é até interessante que se usam alguns textos bíblicos para endossar essa ideia, como por exemplo, olha, quando vocês fizerem isso aos meus pequeninos, a mim fizeram. Só que veja, por que a pregação do Evangelho não pode acontecer a partir da luz da teologia, ou melhor, das trevas, da teologia da missão integral? Porque veja, foi o próprio Jesus quem disse assim: nem só de pão viverá, mas de toda palavra que procede da boca. Então, que história é essa que a pregação do Evangelho é simplesmente você dá uma cesta básica para uma família hoje, daqui em 15, 20 dias a cesta básica acabou. Mas se você abrir essa... Eu não estou dizendo que não é necessário. Não deturpe a minha palavra. Isso não é fundamental. Não é apenas isso. Mas quando você pode levar uma cesta básica para alguém, ou fazer uma obra de caridade para alguém, essa pessoa, quem sabe ela fique até comovida, mas quando você leva o pão vivo, aquela pessoa que estava indo por um caminho das trevas, ela pode se converter. E tudo pode se fazer novo na sua vida a partir da pregação da palavra. Amém? Assim como aconteceu na minha e na sua vida um dia. Quem sabe nós não passávamos por uma crise financeira, não éramos paupérrimos, mas um dia nós conhecemos o Evangelho. E hoje nós estamos aqui com a nossa vida liberta, transformada, curada, modificada. Você sabe que o Ed Renekiewicz, ele disse que o dízimo não é obrigatório. Por quê? Porque todas as coisas do Antigo Testamento são a sombra daquilo que viria no Novo Testamento. De maneira que no Antigo Testamento, então, você tem a figura do dízimo, e na visão dele seria mais ou menos como pagar uma mensalidade de um clube. Não é? Você paga para fazer parte, se você não paga, você não faz parte, é isso que ele defende. Então, a ideia do dízimo, hoje, para os dias atuais, ela se transfigura na perspectiva, na ideia da generosidade. E segundo ele, isso é validado na Bíblia a partir daquele texto que diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Nada mais longe da verdade, porque o único momento na palavra onde você vê Deus dizendo que o homem rouba a Deus é exatamente na questão do dízimo e da oferta. Então, que história é essa de ser generoso hoje, te desobrigando a devolver a Deus aquilo que não é nosso, é dele? Você perceba? Deus sempre pediu ao homem um reconhecimento e demonstração da sua soberania e do seu senhorio. Por exemplo, no Jardim do Éden, há um item lá que não pode ser tocado. Nos dias da semana, nós temos 6, mas um é dele. Não é diferente também com as nossas finanças. Deus não nos deu para usarmos 100% das nossas receitas. Ele nos deu 90%, porque os 10% que ele pede, na verdade, não são nossos, é dele, como reconhecimento de tudo que ele tem feito por nós. Isso tem a ver com fidelidade, isso tem a ver com obediência, isso tem a ver com o reconhecimento de que ele é o Criador, mantenedor, aquele que sustém todas as coisas. E eu te declaro em nome de Jesus, se você for fiel ao reino de Deus, se você for fiel ao plano de Deus, se nós formos fiéis à instrução de Deus, de não tocarmos naquilo que é dele. Algum pregador disse assim: quando você se envolve com os sonhos de Deus, Deus se envolve com os teus sonhos.
O 10% é dele, não é nosso. Mas na visão do Gerente Vitz não tem mais a necessidade do dízimo, e sim da generosidade. Você dá quanto você acha que deve, movido pelo seu coração. Interessante como ele diz que a salvação é mais coletiva do que individual. Interessante que ele diz que, veja isso para passarmos nessa parte. Ele defende que a noção que nós temos de pecado, nós só podemos dizer que algo é pecado se isso que a gente diz que é pecado favorece a pregação do Evangelho na sociedade atual. Eu vou repetir. Ele diz que a noção de pecado é aquela que favorece o Evangelho na sociedade atual. Por exemplo, se o Evangelho diz que a família deve ser composta de forma monogâmica, heterossexual, na visão que ele defende, nós não podemos dizer que a família, na visão de Deus, deve ser monogâmica, heterossexual, porque isso vai contra a sociedade atual. Então nós só podemos defender que algo é pecado publicamente se isso que nós estamos defendendo como pecado não seja ofensivo à sociedade atual. Então é essa noção de pecado que ele diz que nós devemos levar à sociedade para não trazer prejuízos ao Evangelho. Meu Deus, o Evangelho não pode ser prejudicado por ninguém, por nada. Porque o Evangelho são as boas novas de salvação. E é por isso, agora para passar essa parte dele, é por isso que ele também defende que o nosso comportamento moral não pode ser excludente. Vou repetir. Ele defende que o nosso comportamento moral não pode excluir as demais pessoas. De maneira que se você é uma pessoa honesta, e teu pai te ensinou assim, tua mãe te ensinou assim, você cresceu num ambiente de honestidade, hoje você não pode primar pela honestidade, falar sobre a honestidade, viver na honestidade. Por quê? Porque a maioria da sociedade é desonesta. Então você não pode ter um comportamento excludente, um comportamento moral excludente. Ora, a sociedade não é uma sociedade hipócrita, mentirosa e suja, sim ou não? A sociedade que está distante de Deus, eu me refiro a essa. Porque nós também somos sociedade. Mas propor que o nosso comportamento moral não pode ser excludente é a mesma coisa que dizer a Deus que nós não podemos ser sal da terra e luz do mundo. Porque foi exatamente Deus quem disse, olha, vocês devem ser o sal da terra e luz do mundo. Mas como é que a luz pode pedir com licença para as trevas? Como é que o sal pode pedir com licença para dar sabor ao alimento? Não existe isso. Vamos ao próximo falso profeta. Caio Fábio. Quem foi Caio Fábio? Foi um grande pregador presbiteriano. Quantos conhecem, pelo menos, o Gerente Vitz ou o Caio Fábio? Você sabe, né, do que eu estou falando. O Caio Fábio, ele foi um grande pregador presbiteriano, no final dos anos 70 até o início dos anos 90. Só que um dia, o Caio Fábio, ele acabou se apaixonando pela sua secretária. Aí ele traiu a sua esposa, uma secretária, com quem vive até hoje, mas ele acabou sendo desligado do pastorado presbiteriano. E aí então ele foi um tempo para os Estados Unidos, esperou a poeira baixar, voltou ao Brasil e fundou a igreja Comunidade Caminho da Graça, que é a igreja que ele mantém até hoje. Ele é o precursor do movimento dos desigrejados. E ele diz o que é o movimento dos desigrejados. É um movimento que diz que você não precisa frequentar uma igreja. Sabe por quê você não precisa frequentar uma igreja? Olha, não é a palavra de Deus que diz que nós somos o templo do Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, a habitação de Deus, a morada do Espírito Santo de Deus. Então, se nós somos a igreja viva de Deus,
Por que nós temos que ficar enclausurados em 4 paredes? Parece interessante essa perspectiva? Parece interessante essa ideia? Mas a Bíblia não se sustenta. Por quê? Porque apenas o único texto desfaz toda essa construção. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa. A igreja é o nosso lugar. A igreja é o lugar da tua família. A igreja é o lugar dos teus filhos. A igreja é o lugar para todos nós nos assentarmos, ter um encontro real e transformador com Deus. E um pequeno carvão fora do braseiro pode se apagar, mas aqui dentro não. Aqui dentro, ainda que esteja uma fogueira quase se apagando, se você pegar apenas um graveto e colocar no meio, o que vai acontecer? Vai incendiar tudo ao seu redor. Não deixe de frequentar a igreja. Olhe para o vizinho ao lado e diga: vem à igreja, venha à igreja, venha à igreja, venha à igreja. Ele defende o liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico é aquela ideologia, é aquela tese que defende que a Bíblia ela deve ser compreendida mais de forma, quem sabe, alegórica do que literal. O liberalismo teológico ele propõe, quem sabe Deus não haveria criado os seres humanos e a terra e tudo que há, tudo que existe. Quem sabe Deus não haveria criado tudo isso em quem sabe 7 dias literais. Mas quem sabe os 7 dias seriam 7.000 anos. Ou quem sabe 7 milhares de anos. O liberalismo teológico ele defende que a Bíblia não pode ser tomada na sua literalidade, mas sim que a Bíblia ela deve ser entendida em muitos aspectos como algo, quem sabe, mitológico. Histórias que você lê e você tira de dentro delas apenas algumas instruções, alguns ensinamentos, mas que de fato essa história ela não é factual, ela não é concretude, ela simplesmente é um conto ou é um mito, como você lê em qualquer livro de filosofia ou quem sabe de história. Isso é o que propõe o Caio Fábio a partir do liberalismo teológico, mas ele também defende que há vida após a morte e que os adventistas estão equivocados na sua crença da mortalidade da alma. Tudo que eu disse até agora, nada se sustenta na palavra de Deus, não é verdade? Agora nós precisamos saber rebater. Vamos ao próximo. Passa para nós. Ricardo Gondim. Não sei se você conhece, mas olha algumas das bobagens, algumas das pataquadas que esse moço defende. Quem é o Ricardo Gondim? O Ricardo Gondim era um pastor da igreja Assembleia de Deus. Só que daí um dia ele se desentendeu lá na igreja Assembleia de Deus, saiu de lá e fundou a sua própria igreja, a Igreja Bethesda, lá em São Paulo. A síntese da sua mensagem, da sua proposta teológica atual, é que a prática homossexual não é pecado. Ele defende, na verdade, ele promove a igreja inclusiva. E a igreja inclusiva, por sua vez, promove a união homoafetiva. E ele disse que, à semelhança do Ed Benekiewicz, o nosso comportamento moral não pode ser excludente. Muito pelo contrário, nós devemos fazer a afirmação das minorias, trazendo também elas para dentro do reino de Deus. Parece bonito, parece uma mensagem boa, gostosa de se ouvir, que acalenta o coração, mas nada pode estar mais longe da verdade. Eu quero dizer aqui que as portas da igreja não estão fechadas para quem quer que seja. Eu quero dizer aqui, porque saiu para a rede social, eu quero dizer aqui que a igreja ama a todos.
Eu quero dizer aqui que nós fazemos o bem a todos sem distinção de quem quer que seja, mas para que nós possamos ter acesso ao reino de Deus, à eternidade, à salvação que Jesus oferece. Depois de termos entrado por essas portas, é preciso ouvir aquela orientação de Jesus que foi dada há muitos anos atrás a uma pecadora, na qual Jesus disse: vai e não peques. Mas ao que me parece, o tipo de evangelho que está sendo proposto hoje é aquele tipo de evangelho onde você entra por essas portas e você não pode, e eu também, nós não podemos ter as nossas debilidades comportamentais confrontadas pela palavra, porque isso é excludente, porque isso pode estar segregando, porque isso pode estar sendo muito ofensivo. Ora, a pessoa que roubava e entra para o reino de Deus, ela não deve roubar mais. A pessoa que se prostituía, quando ela vem para o reino de Deus, ela deve ouvir o conselho de não pecar mais também. O homem que batia na esposa, quando ele entrar por essas portas e receber Jesus Cristo, ele não pode mais continuar batendo na esposa. A pessoa que, por exemplo, para trazer para mais próximo de nós, a pessoa que tinha o hábito de não honrar a palavra empenhada, ela não pode mais fazer isso depois que ela assimila o evangelho para a sua vida. A nossa palavra deve ser se ensina ou não. A pessoa que tinha o hábito de comprar e não pagar, ela não pode mais manter esse comportamento depois que ela aceita o evangelho. Nós temos que comprar e honrar os nossos compromissos. Isso é evangelho, mas a sociedade parece que não quer esse evangelho. Então, o Ricardo Gondim, ele diz que a prática homossexual não é pecado. O Ricardo Gondim também é adepto do progressismo teológico. O que é o progressismo teológico? O progressismo teológico é você pegar a palavra de Deus e fazer uma leitura da palavra de Deus de fora para dentro. Ou seja, você pega as demandas da sociedade, você pega o padrão comportamental da sociedade atual, aí você pega a Bíblia. E você tenta fazer uma convergência, ou seja, você tenta fazer uma adequação da sociedade com a palavra, e não ao contrário. Perceba, a Bíblia está posta a nós para que a gente tome a palavra e vá à sociedade para provocar as transformações necessárias a partir da Bíblia, sim ou não? Ora, não fosse assim, Jesus não teria dito: venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, aonde? Na terra, como ela é feita no céu. Então, isso nos revela que nós devemos pegar a palavra, internalizá-la, não nos conformarmos com esse século, mas transformarmos a partir da renovação da mente. Então a gente renova a nossa mente a partir da palavra e a gente vai para a sociedade para ser sal da terra e luz do mundo. Claro sim ou não? Claro sim ou não? A proposta do progressismo teológico é exatamente na mão contrária. Você pega a sociedade, alguns valores que se consideram atualmente importantes, e aí você vai em direção à palavra de Deus e encontra na palavra de Deus coisas para convergir com esse tipo de pensamento e comportamento, e aí você leva essa mistura como sendo a palavra de Deus. O progressismo teológico, ele diz que é de fora para dentro. Mas na Bíblia nós encontramos de dentro para fora. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação daquilo que está na vossa de fora, ou seja, de dentro para fora. O Ricardo Gondim, olha o cúmulo do analfabetismo bíblico. Olha o cúmulo do analfabetismo, é o que eu vou dizer agora. O Ricardo Gondim defende que Jesus voltará. Amém? Amém. Claro. Só que ele diz que Jesus volta fora da história. Deixa eu te explicar o que é isso. O que é Jesus voltar fora da história? Ele diz que a volta de Jesus
ela é um princípio ativo que motiva a igreja a caminhar e a conseguir progresso, enquanto vai acreditando nessa volta. Mas que de fato essa volta não é física, material, corpórea, como Jesus assim o disse. De maneira que a volta de Jesus, segundo o Ricardo Gondim, é um princípio motivador, é uma linha no horizonte, que nunca a igreja conseguirá passar por essa linha. Ou seja, aqui está a igreja, aqui está a sociedade, lá está a volta de Jesus, lá na parede. Só que daí, a igreja ainda está aqui com seus pecados, com seus erros, sendo excludente, não aceitando a prática homossexual. A igreja está aqui nessa condição. Lá está a volta de Jesus. Só que daí a igreja entende que não pode ser mais assim. E a igreja agora deve aceitar tudo que a sociedade tem. Então a igreja nesse momento caminhou um passo. Aí depois dessa compreensão e ter caminhado um passo, a igreja agora entende que para ser batizado você não precisa mais abandonar sua vida errônea. Se você bebia, você pode continuar na cachaça mesmo, não tem problema. Você pode vir para Jesus como está e pode continuar como está. O problema é quando a igreja atingir essa compreensão, ora, a igreja caminhou mais um passo. E assim sucessivamente. Só que a volta de Jesus está lá. Só que à medida que a igreja caminha, melhorando, se aprimorando em direção à volta de Jesus, aguardando que essa volta chegue, essa parede está se movendo cada vez mais para lá. É um horizonte utópico. Então, a igreja, na verdade, nunca pegará Jesus fisicamente. Mas no dia em que a igreja for perfeita, porque sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, no dia que a igreja for perfeita, então Jesus voltou. Fora da história. Compreendeu? Nada mais distante da verdade. Sabe por quê? Porque o próprio... Foi lá no dia em que Jesus foi assunto aos céus, alguém disse assim, olha, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Como é que ele subiu? Como é que ele subiu fisicamente? Mas na visão de Ricardo Gondim não é assim. Agora vamos para a última. Passa para nós. Você percebeu a porção de heresia que está sendo pregada por aí na internet, na televisão? Você percebeu sim ou não? Você percebeu que está tudo errado sim ou não? Pasmem com os nomes de adventistas que estão crendo nessas teses que eu vou dizer ao final para vocês. Há muitos adventistas crendo nessas teses. Essa aí é a Lana Holder. Quem é a Lana Holder? A Lana Holder foi a primeira pregadora com expressão na Igreja Assembleia de Deus do mundo pentecostal aqui no Brasil. Só que um dia a Lana Holder, ela se descobriu. Um dia a Lana Holder se autoconheceu. Um dia a Lana Holder, ela entendeu que ela estava vivendo uma vida sufocada, presa, que não era uma vida que satisfazia os seus sonhos, ela estava numa prisão, segundo o relato dela. Ela descobriu que ela era homossexual. Ela abandona o marido e se casa com a pessoa que você vê a foto. As duas fundam a igreja Cidade de Refúgio, lá em São Paulo, que também é uma igreja afirmativa da causa LGBT. E hoje, essas duas pastoras ministram nessa igreja, a igreja Cidade de Refúgio. Essa é a igreja onde a Tami Gretchen foi batizada, Tami Miranda. Foi lá, nessa igreja, dessas pastoras, que a Tami Gretchen foi batizada. E olha que interessante. Outro dia eu pensei, eu estava assistindo uma entrevista com ela e ela disse a seguinte frase. A Lana Holder é a morena, tá pessoal? O cabelo moreno. A Lana Holder, ela disse assim, olha, a igreja passará por uma revolução e ninguém impedirá isso.
Qual revolução você acha que ela está esperando para a igreja? O que você acha que ela espera que aconteça na igreja a partir do movimento que ela está fazendo? Abandona a sua igreja, se casa com uma mulher, funda uma igreja e batiza pessoas na mesma condição na qual ela se encontra. E ela diz: a igreja passará por uma revolução e ninguém impedirá, pois eu digo em nome de Jesus que a igreja não verá esta revolução, porque Jesus Cristo não permitirá. Passa para nós o resumo de tudo que eu disse aqui. A síntese de tudo que eu disse aqui é: a Bíblia precisa de uma atualização. Como isso? Se na Bíblia nós encontramos o seguinte texto: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Como é que será que a luz perdeu o brilho? Claro que não. Continua brilhando até hoje, na minha e na sua vida. Amém? Amém. O resumo daquilo que nós encontramos nessa teologia é que Jesus, ele prioriza o pobre em detrimento do rico. É verdade? Sim ou não? Não! Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ora, aquele que está do lado de fora da porta, batendo para entrar na casa desse que está do lado de dentro, ele não pergunta se quem está do lado de dentro para abrir a porta é branco, preto, pardo, rico, pobre, patrão, empregado, alto, baixo, gordinho, magrinho, inteligente, não tão inteligente assim, se é muito escolarizado, se é pouco escolarizado. Ele está do lado de cada porta dizendo: ei, você que está aí dentro, se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro, e quando eu entrar, tudo se fará novo, tudo tornará um novo conceito, uma nova ideia, e eu vou fazer a diferença em toda a sua vida, em toda a sua história, e de todos aqueles que estiverem do lado de dentro da porta dessa casa. O resumo daquilo que nós vimos é que Jesus não voltará literalmente, porque isso é uma ilusão, e a igreja precisa dessa ilusão para continuar tendo uma motivação de existir na terra, para que um dia a igreja possa ser mais inclusiva, possa ser mais aberta aos diferentes, possa aceitar mais as demandas da sociedade atual. Então Jesus não volta dentro da história, ele volta fora da história. Sabe para quê? Para fazer a igreja melhorar na terra. Ridículo, e eu declaro em nome de Jesus, não muito distante dos nossos dias, nós veremos Jesus com os nossos olhos. Amém. Está chegando esse dia. O resumo do que nós vimos é que igrejas não são necessárias, mas como? Se a igreja é um lugar onde foi dito: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Estão dizendo que existe vida após a morte, mas a palavra de Deus diz: olha, a alma que pecar, essa morrerá. Estão dizendo que a Bíblia precisa ser lida de fora para dentro, sendo moldada a partir da sociedade atual, mas eu, em nome de Jesus, como um profeta verdadeiro nesta manhã, digo a você que nós devemos tomar esta palavra, viver à altura desta palavra, para que a sociedade seja transformada de dentro de nós para fora de nós. O resumo daquilo que foi dito é que a prática homossexual não é pecado e que a Bíblia não condena, mas como isso? Se de fora do reino dos céus ficam os mentirosos, os enganadores, os blasfemos, os ladrões e os efeminados, como que não é pecado? Como que você pode ser batizado independente das suas práticas, assim como aconteceu na igreja da Ana Rota? Como? E o resumo daquilo que foi dito é que o pecado depende da conjuntura social vigente. Impossível ser assim. Pecado é pecado e será assim do início ao fim dos tempos. Agora eu vou te falar o nome dos adventistas que acreditam nesse monte de baboseira. E eu não considero que eles são de fato adventistas genuínos. E não se espantem com os nomes que eu vou falar aqui, tá bom?
Eu quero começar dizendo que teve um pastor que apresentou meu filho na igreja. Ele abandonou o ministério para seguir a teologia da missão integral. Eu não vou dizer o nome dele porque não precisa. Mas você já ouviu falar no pastor Edson Nunes, pastor da igreja Nova Semente? Foi desligado por acreditar em tais teses. Você já ouviu falar no cantor Leonardo Gonçalves? Já ouviu falar? Ele está coladinho com essa galera. Você já ouviu falar do pastor Tiago Arraes? Tiago Arraes, dos Arraes, dos cantores aqui, já ouviu falar do pastor Tiago Arraes? Tá junto. Você já ouviu falar do cantor Felipe Valente? Comunga de muitas dessas teses. Só Jesus para nos salvar da grande sacudidura que está acontecendo agora na igreja. Não é para amanhã. Não é num futuro distante. A igreja está sendo sacudida hoje. E para encerrar, a pergunta que eu te faço é: o que nós vamos fazer? Nós vamos abraçar esse livro e viver à altura daquilo que ele diz? Ou nós vamos aderir às modinhas da sociedade, tentando fazer da Bíblia aquilo que a sociedade quer que ela seja? Eu te convido em nome de Jesus, para ter poder e autoridade, cheio do Espírito Santo, se levantar contra tudo aquilo que não é de Deus, marcar posição junto com a verdade bíblica, porque nós veremos Jesus voltar muito em breve. Amém? Amém? Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Vamos ler a Bíblia. Vamos frequentar a igreja. Não é hora de abandonar a igreja nem o tempo. Vamos ter uma comunhão vívida com Deus. Vamos investir tempo em oração e estudo da palavra, porque os tempos são sombrios e nefastos. O diabo está à procura de cada um, porque a sua função é roubar, matar e destruir. Mas em nome de Jesus, nenhum de nós aqui será morto, destruído ou sucumbirá às artimanhas do demônio. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração para mim e para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Para encerrar o nosso culto divino, cantaremos o hino